Aprenda uma coisa, dinheiro não define estado social, é mentalidade. Vou te explicar. O cara agora tá devendo 10 milhões, negativo. E você fala que é um cara que tem 1 milhão. Quem é mais rico? O que deve 10 milhões ou você que tem 1 milhão? Eu. O de 10 milhões negativo. Por quê? Eu entendi como é que funciona o cérebro, então eu estudei PNL, inteligência emocional. Então, eu até anotei aqui, o que é esse negócio do PNL aí? Programação neurolinguística. Isso aí você acha que foi uma das coisas mais importantes na sua vida? Mais importante. Mas é difícil estudar isso? Não. Não é uma coisa muito científica, complicada? Cara, é mais fácil você pilotar um helicóptero e pousar ele num prédio do que fazer uma calça dessa aqui costurando. Inclusive, essa calça aqui, essa é da minha marca. É uma marca, a gente tem 3 marcas de roupa. É mesmo? É. Caramba. É mais fácil você pilotar um helicóptero que fazer uma calça dessa bem feita. Você pira? Eu sei fazer os dois. Quando você tava zoando aí, falando meu currículo, eu sou uma pessoa que sou generalista. Eu gosto de aprender tudo para não depender de nada. Eu aprendi a pilotar para não depender do piloto. Mas aí, então, deixa eu já fazer um ponto aqui. Vamos lá. Não, ou deixo para depois. Não, deixa para depois, que tem um ponto aqui que eu quero falar sobre o papo de escassez, que tem uma parte que eu não concordo e eu quero ouvir o que você tem a dizer com relação a isso. Tá. Se o seu entendimento for melhor que o meu, cara, eu quero aprender com você. Tá. Só que aí nós vamos medir, eu vou te mostrar a frequência por trás, porque as minhas análises, elas são com base lógica na natureza. Eu não quero ter opinião forte em relação a nada, eu quero que você me prove na natureza. Eu te provo qualquer assunto na natureza. Tá. O que você acha disso? Porque isso é um negócio que muita gente me enche o saco. Fica falando, nossa, você tem dinheiro, pra que você? Por que você não contrata um eletricista? Porque eu sei trocar, Você lava seu carro? Cara, não, na verdade não, porque eu sou relaxado. Mas alguém lava ou não? Não, normalmente eu levo no lava rápido a cada 3 meses, vai. Não, isso vai 3 vezes pra lavar. Eu sou relaxado, mano. Então, é uma escolha, porque o carro você não tá cuidando. Você, na hora de terceirizar, ainda tá com pão duragem pra lavar de 3 em 3 meses. Que é legal se lavar ele cada 10 dias, umas 3 vezes por mês, né? Você lava uma vez a cada 3 meses, 90 dias. Interessante, você lava 4 vezes por ano o carro. No carro, você não tá com essa mesma coisa. Então foi só uma escolha que você fez e você tá presa emocionalmente nela. Mas só que você também não gosta de resolver as coisas na tua casa? Até pra ser o homem da casa? Não precisa, cara. Vai depender do nível de tempo, suas priorizações. Eu gostava de fazer tudo que você tá falando. Hoje eu não faço, porque eu tenho um mordomo pra fazer isso. Ah, mas é que aí é outros 500, aí você já tem um funcionário lá, porque, entende, tipo, o tempo que eu vou demorar pra levar por exemplo, eu gosto de lavar carro, só que eu não lavo tem 4 anos, porque eu percebi que o tempo que eu gasto naquilo ali, eu posso estar desfrutando, jogando um tênis, fazendo outra coisa. Sim, Então vamos lá. Se você falasse pra mim, eu já tinha preparado a resposta. Você fala, não, eu vou lavar meu carro a vida inteira. Então lava os meus, que eu tenho 20, aí você vai fazer como? Quando você vai prosperando, você vai dar tanto valor no seu tempo, que hoje eu tenho coragem de trocar o equity, né, o VGV de todas as minhas empresas, o valor de mercado das companhias de 5 bilhões, eu teria coragem de jogar tudo isso para trocar minha vida por uma vida de alguém com 12 anos de idade. Porque eu entendi que o que vale é o tempo. Se você aprender que o tempo é o mais precioso, não é se você é rico ou se é pobre, você só vai dedicar aquilo que vai te dar desfrute. Por exemplo, Mas é que você, hoje em dia, você tem funcionário para tudo. Não, pensa numa cara. pessoa que é rica, mas não rico no teu nível. Tipo, pô, velho, vou ficar chamando eletricista. Mas posso falar? Você só vai chegar no nível que eu tô se você entender o recado que eu tô te falando. Então, mas só que se eu ficar metendo louco enquanto eu sou pobre, eu nunca vou ser rico. Não, mas você não é pobre, velho. Não, sim, tô pensando, falando no meu público, Aprenda entende? uma coisa, dinheiro não define estado social, é mentalidade. Vou te explicar. O cara agora tá devendo 10 milhões, negativo. E você fala que é um cara que tem 1 milhão. Quem é mais rico? O que deve 10 milhões ou você que tem 1 milhão? Eu. O de 10 milhões negativo. Por quê? Porque ele tem experiência com 10 milhões, você não tem. Você só tem a experiência com 1 milhão. Não, você não tá entendendo a gravidade disso. O problema é que o cara de 10 milhões negativo, ele não pode desistir. Você vai ficar a vida inteira com 1 milhão e o cara de 10 é muito mais rico que você. Ele tá no 8º dígito, você tá no 7º. Presta atenção, cara. O que define a riqueza de uma pessoa não é o tanto de dinheiro que ele tem, se é positivo ou negativo. São os seus relacionamentos, a sua mentalidade. Se esse cara não desiste, é a vibração que ele carrega. Mentalidade, né? Amigo, os caras que devem 10 milhões é porque movimentaram negócio de 40, 50. O cara já tá caminhando para entrar no 9º dígito. E você é um cara que tem 1 milhão, você vale muito menos o campo de energia e não o dinheiro. Então a gente tem uma confusão. Tem muito cara que dá conta. Eu tenho vários alunos que chegaram a ter 4, 5, 20 milhões de dívida e conseguiram pagar tudo.
Porque os caras não se aceitavam emocionalmente, os caras ficavam nervosos com aquilo, eles se sentiam rebaixados, até que eu falei, cara, cuida da sua vida, se você não tiver paz e desfrutar, você não vai conseguir pagar isso nunca. Então, irmão, o que eu te falo? A riqueza não é definida pelo dinheiro, mas pela sua capacidade. Se você for comprar, eu tenho 4 aeronaves, você fala, eu quero comprar um avião seu. Cara, no fio do bigode, eu e você, se eu analisar que você tem um negócio que chama capacidade geradora de riqueza, e eu te ver tendo perenidade, ou seja, se eu ver que você é lascadão mesmo e trabalha pra caramba, e você é consistente no que você fala, eu tenho coragem de pegar e vender pra você no boleto. Só que aí você fala, não, mas aí, só de você assustar com, vamos comprar, compra um helicóptero meu aí, 20 milhões, você quer pagar ele quanto? Como? Como que você quer pagar? Só hipoteticamente, fala aí. 20 milhões? É. Numa vida eterna, né? Aqui mais a glória. Ou seja, não vou vender pra você mais. Eu vou chamar você só pra andar, só pra você sentir o acesso, pra um dia se desejar e crescer seu campo energético. Por que eu te falei isso? Porque a sua mentalidade não viu capacidade em fazer isso. Primeiro, você não sabe a lógica que tá por trás de ter um helicóptero. Helicóptero na mão, se você souber usar, você fecha todos os contratos que você quiser. Helicóptero, você vai entrar numa outra camada da sociedade. Helicóptero é aquilo que você não precisa, mas depois que você tem, você vai ver que é como se fosse uma asa de um super-herói, entende? É uma asa rotativa que te leva rápido, traz pessoas que você quer. É um negócio absurdo. Por que eu te falei isso? Depende da mentalidade. As pessoas que nos seguem, que hoje estão numa situação controlada financeiramente, essas pessoas têm que entender que o pouco que elas têm, elas precisam investir na cabeça delas. Senão elas não vão ver a possibilidade de fazer. Eu fui 13 anos CLT. E eu até hoje não sei explicar para mim mesmo por que eu admiti isso. Por que eu fiquei 13 anos dentro desse regime. Como? Inclusive hoje, mesmo tendo dezenas de empresas, eu não sou empresário, eu não toco as empresas, eu sou CVO, eu sou o cara que dá só a visão para as empresas, eu nem vou nas empresas, nem chego aí. Só para você ter uma noção, tem CEO nas companhias. Ou seja, me libertei também do empreendedorismo. O que você é hoje? Investidor. Interessante. Também vou me libertar disso, porque tem meu family office que está cuidando dos investimentos. Agora eu quero ser político, quero servir as pessoas em outro nível. Então, assim, o dia que as pessoas entenderem que riqueza não é o tanto de dinheiro, e sim a taxa de crescimento mental que a pessoa carrega, se eu visse em você a mentalidade de conseguir pagar esse helicóptero, eu te ajudaria a resolver isso. Não que ele esteja à venda, mas para você entender hipoteticamente. Resumindo, você vai ter que investir em você primeiro. Você não tem essa capacidade hoje de fazer esse compromisso. Então, o que você vai fazer? Você vai investir esses R$1.000 na sua cabeça, você vai comprar de livro, você vai comprar de evento, você vai participar de lugares que vão te dar experiências novas. Eu vou falar disso se você quiser. O que rompe a mente de uma pessoa é experiência e desafio. É por isso que eu vivo entrando em desafio novo. Por isso que eu sou Ironman, Ultraman. Eu gosto demais de estar nessas coisas. Nós somos uma geração, um país rico, só que tem mentalidade de pobre, de miséria, e é proposital. Por que é proposital? Para as pessoas continuarem acreditando numa promessa. E pobre acredita em promessa. Eu já fui, eu acreditei. Eu vim de escola pública, eu já acreditei. Nós somos computadores de última geração, só que o Windows nosso, do brasileiro, é 95. Então, se mandar instalar um aplicativo novo, o que vai acontecer na cabeça da pessoa? Não vai conseguir, porque o Windows é 95. Nós temos que colocar o Ubuntu da Linux. Para quê? Para ser um sistema que a pessoa, ela mesma pode editar. E ela mesma pode decidir onde ela quer chegar. Entendeu? E o primeiro caminho é estudar. Não adianta. Cara, você acredita estudar que se você não... PNL. Pode falar uma coisa? Se você não quiser estudar, não precisa. Tá liberado. Vá viver as experiências. É porque a gente estuda sobre experiências dos outros. Nunca o estudo vai libertar uma pessoa. O que vai libertar é a experiência. Juntar a teoria com prática. As duas têm que beijar, namorar, ter uma relação sexual e parir o resultado. Teoria e experiência. Tem gente que estuda demais e cria uma coisa chamada obesidade cerebral. Ela não vai para lugar nenhum com isso. Essa obesidade cerebral vai fazer com que ela tenha gordura na cabeça. É uma reserva de muito conteúdo que não leva para lugar nenhum. Se você não quiser tocar num livro, mas quiser fazer as experiências, vale mais as experiências do que ler os livros. Eu já publiquei 62 livros e asseguro. Se você quiser viver uma vida sem tocar num livro, você vai prosperar do mesmo jeito. Tendo editora e sendo um dos maiores escritores do país. Mas que tipo de experiência você fala? Tipo em evento, em imersão, vamos lá. Não, vamos uma experiência. Porque isso aí é caro. Cara, então faz uma coisa de graça. Vai correr 5 km todo dia. Pobre, que ainda não tem condição, mas quer chegar lá. Vou falar uma coisa. Passo a passo. Vamos lá. Vai correr 5 km todo dia, é uma grande experiência. Promete pra você que você vai correr todo dia. Eu fiz isso sem falhar nenhum dia no ano passado.
Foram mais de 2.000 quilômetros correndo. Todos os dias. 5 quilômetros. Já é um desafio, né? Fiz 7 maratonas, fiz 11 triatlos, fiz um Ironman no México e fiz um Ultraman de 452 quilômetros na Flórida em fevereiro. Sabe quanto tempo que eu fiz? 35 horas e 17 minutos. 8 quilômetros de nado, 360 quilômetros de pedal e 84 quilômetros de corrida em 35 horas e 17. Mas e depois? E depois do exercício? Vou Não, me não, desafiar. não falei exercício, tirar... não. Eu tô te falando, isso custa quanto? Um tênis? Nada. Não, custa um tênis. Você tem que correr. Sim, Vai, pra você saber 2.000 quilômetros, vai gastar 4, 5 tênis. Se você for usar o tênis, ele vai esfarelar. Ele não chega até os 2.000 quilômetros. Não dá pra correr ele um ano inteiro. Ele vai quebrar tudo. Mas que mais? Fala aí, que mais que um pobre? Vamos lá, o que um pobre pode fazer? Ele pode pegar e criar uma situação para ele treinar a fala dele. Comunicação, melhorar Use a comunicação. o Instagram. Sim, é de graça, ele tem que ir fazendo. Aí ele vai assistindo outra pessoa e fala, eu vou copiar essa pessoa. Tá. Eu fiz isso. Você começa a copiar uma pessoa, depois fica chato, porque você parece a pessoa, e depois você adapta a sua realidade. Isso é modelagem, cópia adaptada. Então a pessoa ela pode gravar vídeos, ela pode começar a fazer live, ela começa a fazer tudo. Ela pode correr, não vai custar nada. Eu não tenho dinheiro para academia. Não precisa, cara. Tem um monte de treinamento de mobilidade que você pode usar a toalha. Você pode usar peso, você pode pegar aí coisa na rua. Cara, não arruma desculpa. Tem como você ficar forte no seu corpo sem ir na academia, fazendo isso na sua casa. Duvido que você não consegue arrumar um caixote de madeira pra você ficar subindo. Duvido que você não consegue pregar uma barra aí ou atravessar um pedaço de pau na árvore pra você fazer a barra. Não é possível, duvido. Ou seja, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Sim. Então o pobre ele consegue fazer muitas coisas. Inclusive, quando você ficar muito rico, você vai perceber que a diferença de alguém que tem 50 milhões para quem tem bilhões é nenhuma. Porque se você tem 50, 100 milhões, você é uma pessoa que pode andar no mesmo iate do bilionário, é só financiar. Ué. E inclusive os dois financiam. O dinheiro público ainda. Que é o dinheiro de banco público que ninguém dá conta de usar e quem usa? Os ricos. Eu quero um jato. Você também pode comprar o jato. O que você tem que entender é o porquê que você está comprando as coisas. E aí vai um código para todo mundo que é pobre hoje, que pobre é só uma fase. Deus te fez rico antes da sua concepção. A terra é rica, a identidade que ele te deu é rica, a Nova Jerusalém é rica, tudo é rico. Só você que insiste em querer ficar nesse papo de comunista. Sai disso. Você tem que saber que o que você vale para a sociedade é o que tem dentro da sua cabeça. O seu bolso é reflexo do que está dentro da sua cabeça. Então, não saber lidar com dinheiro, porque na escola pública não teve educação financeira, por isso que eu vou pôr na escola pública de São Paulo. Você não aprendeu inteligência emocional, qualquer coisinha te tira do sério. Por isso que vai ter na escola pública de São Paulo. Ninguém te ensinou a empreender, vai ter na escola pública de São Paulo. Ninguém te ensinou as profissões futuras, vai ter na escola pública de São Paulo. Mas o que vai ter na escola pública de São Paulo? As coisas que fazem todos prosperarem. Você imagina, ensinar um esporte para uma criança e esse esporte virar uma identidade para ela. Ela não vai para o mundo do crime. Hoje tem 80 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e você vai olhar para as pessoas, não tem nenhum esportista na rua. Eu fui atrás para saber, não tem esportista na rua. Esportista, o cara ele muda a comida, ele muda a vida, ele muda as amizades, ele entra no nível de competição, o cara vira outra pessoa, irmão. Sim. Resumindo, dá pra gente fazer esse povo nosso prosperar. Agora, por que o povo tem ciúme demais de um cara igual eu que ensina a prosperar? Tem mentoria minha que custa R$250 mil. E a pessoa compra, vai encontrar 1 hora por semana comigo no Zoom. É coletivo, não é individual. E aí a pessoa paga por quê? Porque eu fui um cara que construí energia e às vezes com um toque que eu dou a pessoa fala, eureka, putz, eu vou seguir isso aqui. E é o dia inteiro ouvindo testemunho. Os caras mudou minha empresa, mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou minha relação com os meus filhos, eu tô desfrutando mais. Todo grande empresário não desfruta, cara. Sim. O que adianta ganhar muito dinheiro e não desfrutar? Tem 3 coisas que todo mundo tá assistindo precisa saber. O que é fútil, o que é útil, o que é necessário. Certo? E aí, o luxo não enquadra em nada disso. O mercado de luxo é um mercado à parte. Luxo, útil e fútil. Fútil, útil e necessário. E necessário, tá. Vamos lá. Vou explicar na escala certa. O que é fútil? Qualquer coisa que você emprega seu dinheiro e não faz você crescer em nada. Tá. Isso é futilidade. Você pegar e falar, eu quero comprar um boom pra ficar batendo aqui. Se não for, é pra divertir, então já não é fútil. Pode ser útil na sua diversão. Agora, uma parada fútil. Você compra e não usa pra nada. Isso foi fútil pra você. Tipo comprar uma roupa de marca porque você vai conseguir se vestir melhor pra fechar negócio. Isso seria útil. Isso o cara aí que compra roupa de marca negócio, só pra pagar de gostosão é fútil. Não. Se ele quer pagar de gostosão, tem a ver com brand. Isso aí pode ser necessário pra ele pelo que ele quer. O fútil não tem aplicação. O fútil é desperdício de recurso. Tá.
Vou explicar de um jeito que todo mundo vai entender. É espremedor de laranja. Você já viu aquele espremedor de plástico que você compra lá de 10 conto, que você só põe ele assim e você mesmo usa com a mão? Já. R$10, certo? Tá. Aquilo é um espremedor necessário. O que seria um espremedor útil? A palavra útil tem a ver com ganho de tempo, utilitário, utilidade, trabalho, certo? Eu compro aquele Arno que se eu apertar demais ele trava. Lembra desse ou não? Aí ele trava. Aí tem o industrial. O industrial é aquele que eu pago 5 vezes mais e aí eu aperto ele não trava e faz o suco mais rápido. Se você tem uma lanchonete, esse industrial é útil para lanchonete. Mas para alguém que está começando a vida, não tem que comprar um industrial. Tem que comprar aquele da Arno lá que trava. Tá. O da mão é para quem não tem dinheiro nenhum. Então tem o necessário, o útil. E dependendo se for para uma casa de alguém que não tem grana, é fútil o que você investiu ali. Tá. Você poderia comprar um dentro da sua realidade, entende? Então, essa teoria da utilidade de ser necessário e ser fútil, se a pessoa aprender a ler, ela não gasta dinheiro errado mais. Eu não empregaria, você que é pobre hoje, está pobre, porque ninguém é, você está, é uma fase. Escreve aí, pobreza é uma fase. Você vai ficar mais resiliente, você vai ficar mais potente sendo pobre, porque você tem que se virar com os recursos, você vai ficar mais esperto que todo mundo, porque tem filho de rico que vai quebrar o dinheiro do pai, porque não sabe passar problemas, não sabe se virar na vida, certo? Então, vamos lá. O mercado de luxo não se enquadra em nada disso. O mercado de luxo é quando uma pessoa já transcendeu essa realidade e aí ela decide o que ela quer. Então, quando você, numa situação de pobreza, quer avaliar uma pessoa que está numa situação de luxo, você vai sempre tirar a conclusão errada. É outro mercado. Então, irmão, esse negócio do luxo, você falar assim, você precisa? Não. É necessário? Também não. Não tem nada a ver. Não é necessário, não é útil, não é fútil. A pessoa está lá, ela criou renda para isso. O mundo é movido pelo seguinte, principalmente os brasileiros, eles odeiam riqueza. Ao repudiar a riqueza, vai todo mundo ficar na pobreza. Sim. Todo mundo. O Lula, num discurso, falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 meses, para de votar em nós. O que ele tá falando? Nós não podemos deixar o povo prosperar, senão nós vamos perder os votos. Entende? Sim. Então, assim, se você aprender o que é útil, fútil, necessário, no começo você vai acertar. Eu não compraria nada que não me pagasse. Por exemplo, vamos comprar uma casa financiada só para realizar um sonho? Então não tá na hora. Vai morar perto do serviço para você ganhar mais tempo, porque o mundo é movido pela energia. Eu iria alugar um imóvel ao invés de comprar minha casa dos sonhos. Eu fiz isso. Então, assim, se você aprender a jogar, você nunca vai comprar uma casa financiada para ser, é a minha vida, casa, minha casa. Não. E aprenda a fazer energia primeiro, porque depois você pode comprar a casa à vista. Depois você pode fazer um grande negócio. Vamos lá. Então, a minha questão é a seguinte, eu vou falar primeiro o ponto aqui, e aí depois você fala o que você acha. Uma vez você fez um vídeo falando mal do Luiz Barsi, falando que ele é escasso. Falei mal dele, não. Tá, então você vai explicar. Tá, eu acho ele um fenômeno, ele é um fenômeno, Luiz. Tá. Mas é o CPF da Bolsa de Valores. O que eu não concordo, inclusive depois eu quero perguntar se você se considera um coach ou não. O que eu não concordo? Quando o coach fica querendo estabelecer como deve ser o estilo de vida das pessoas. Não foi isso, não. Tá, e aí deu a impressão de que você, aí você explica o que você quis dizer. Você falou que ele é escasso, o Luiz Barsi, acho que era num contexto que ele tinha uma vida muito simples, andava de ônibus, costurava a própria calça, enfim. Aí, o que eu penso e que eu não concordo com esse ponto, que não sei se é o teu ou não. Inclusive, no teu livro você fala que a gente tem que definir o nosso estilo de vida. Isso eu acho importante, porque o estilo de vida que você tem não necessariamente tem que ser o meu, de forma que se eu não quiser ter um relógio Patek Philippe, sei lá, tudo bem. Eu não quero ter, não faz parte, não é meu negócio. Só que muita gente, quando eu uso esse estilo de vida, por exemplo, eu sou uma pessoa simples, eu tô rica, graças a Deus. Não no teu nível, mas tô num nível que eu nunca imaginei que eu seria. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo gostando, e não é muquiranice, eu continuo gostando mais de comer um prato feito de bife com fritas do que ir em restaurante rico, que eu já fui e come aquela merreca do caramba e você sai pra ir no McDonald's. Então, sabe esse negócio de que se você tá enriquecendo, você tem que ter um carro importado? Se você tá enriquecendo, você tem que começar a andar com gente rica? Se você tá enriquecendo... Senão, não tem sentido você ser rico. Isso é o que eu ouço e eu não concordo. O que eu vejo, inclusive tá no livro A Economia do Reino, que eu gosto muito, se você puder, leia mesmo.
O que eu acho mais louco de tudo em ser rico? Primeiro, eu ia botar o número 1 aqui, mas com a luva não dá. Primeiro, qualidade de vida para mim e para minha família. Segundo, não depender do dinheiro de ninguém. E terceiro, exercer a generosidade. Isso para mim é o mais top. Então, é até legal você ter falado assim, você ter 100 milhões ou 1 bilhão não muda tanto. Então, assim, como eu sou uma pessoa simples, eu tô construindo uma casa legal, que vai custar menos de 1 milhão, mas é uma casa que, mano, pra mim tá uma piscina, churrasqueira, pomar, é o que eu sempre quis e tá bom demais. Não tenho vontade nenhuma de morar na Alphaville, sendo bem sincero. Eu não vejo graça naquelas casas com aqueles lustres que parece do Teatro Municipal, sabe? Eu não vejo graça. E não é algo que eu ambiciono. Só que aí a pessoa que me ouve falando isso fala que eu sou escasso, que eu tenho mentalidade de pobre, como se ela não respeitasse que o meu estilo de vida não é o dele. Duas coisas. Você tem mentalidade escassa, que até um pobre detecta que a sua mentalidade é de escassez. Mas você tem seu direito de morar onde você quiser. Tá? Explica aí. Você tem essa mentalidade, não tem como discutir, você já entregou. Você tá falando... Mas então, você tá rejeitando. Mentalidade escassa é você não querer ser multimilionário? Não. É você rejeitar aquilo que é o outro nível. Só isso. Você rejeitar, porque na sua fala tá assim, o orgulho de ser simples. Eu também sou simples. Se você me der um Uno, eu vou fazer as mesmas coisas que eu tô fazendo. Aí você fala, mas como? Eu já conquistei o que eu quis, velho. Não tô precisando mostrar mais nada pra ninguém. Agora, pra você fazer negócio, pra você crescer na vida, você vai ter que desejar o próximo nível. Você não é obrigado. O capitalismo é o seguinte, você não é obrigado. Eu vi o Barsi falando o seguinte, minha despesa é 8 mil por mês, e anda num Passat, tudo. Eu entendo perfeitamente. Ninguém discute com um cara que faz 1 milhão e 15 mil de renda por mês. Por dia. Eu faturo isso por mês. Por mês não, por dia. As empresas faturam 1,5 milhão por dia. O Barsi ganha sem fazer nada, entre aspas, né? Porque ele tem que ficar movendo as aplicações dele e tal. Ele continua sendo escasso. Porque ele poderia estar num carro bom, mas ele falou, eu não quero enriquecer a Porsche. Mas é que essa palavra parece que ela é muito pejorativa. Mas tipo, Então, tipo mas assim, não tem como. Eu não e a quero filha ter dele uma um dia mansão falou, na Alphaville. Você é burro. Não, mas sabe, ninguém tipo tá assim? falando de Alphaville ou de qualquer outro lugar. Quando a sua mente se fecha pro progresso, isso significa escassez. Eu vou te ensinar de um jeito o que é escassez, pra você nunca mais brincar com ela. Você é dono de um prédio, a escassez é a síndica. E aí você não sabe que o prédio é seu. E te deram um lugar para você morar na portaria. E você fica feliz em morar na portaria. E a síndica do prédio, que é a escassez, uma bruxa de 300 anos e 300 quilos. Ela fica assim, Deus do céu, esse cara não pode descobrir que ele é dono dessa torre. Aí você fala, eu posso olhar o andar 1? Aí, assim, até chegar na cobertura, que é um triplex, de 60 milhões de dólares, ela nunca vai deixar você chegar lá. E ela fica falando pra você, não, você foi chamado para ser porteiro, só que no fundo você não sabe que o prédio é seu. Aí você vai no andar 1, ela fica em volta, sabe igual aqueles vendedores de tênis que você quer só olhar e ele quer te vender? Ela não deixa você nem olhar o apartamento. Aí você fala, tem como você me subir pro andar 2, pro 3, vamos chegar lá no andar 80? Mas dia você não vai descobrir, se você não desejar, que você pode reinar sobre todas as coisas. Eu nem abri esse livro sobre o reino. Certeza que eu vou ler isso aqui, agradeço o Matheus ter mandado. Deixa eu te explicar. O reino, o tamanho do governo que você quer, depende de você. Quando você fala que não quer, eu não tenho nada com isso. Quando o Barsi fala que não quer, eu também não tenho nada com isso. Mas isso definiu o limite dele. Ele é o cara mais rico de CPF na bolsa. Ninguém vai tirar esse título dele. Então, mas o que para ele não ser escasso, o que você acha que ele deveria ter? Sendo que ele já tem uma casa dos sonhos, ele pode um apartamento, ter o que ele quiser. família. O que eu tô te falando é que... Porque esse que é o ponto, sabe? Parece você ficar falando assim, ele tem que ter uma Ferrari também, não, eu nunca falei isso. Não, então, mas a ideia... Se ele realmente quer isso, pra que ele fala? Ele usou... Eu quero isso pra mim. Beleza, o fato dele trazer a público, ele está trazendo esse assunto pra mim, porque se ele não traz a público, eu nunca ia descobrir isso, e eu não tenho nada a ver com a vida dele. Quando ele reforça isso, é um movimento, ele é um cara respeitadíssimo, eu tenho o maior respeito por ele, pela família dele, tá tudo certo. E o capitalismo é isso, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas não deixa de ser escasso, ele tem que entender isso, é escassez. Mas então... Não é problema dele, ele tá com dinheiro, eu tô com dinheiro, então, e quem tá feliz? Vai continuar sendo escasso. Que ele poderia. Sabe o que é o detalhe? Então tá bom, sabe? Vamos todo mundo pensar igual o Barsi. Vamos ver se você entende agora.
Vamos todo mundo andar com carro velho. A gente vai ter que fechar as montadoras, porque ninguém vai comprar carro novo. Você vê o que é mentalidade de escassez. Não aumenta a produção. Mentalidade de escassez aumenta a inflação. Mas, por exemplo... Calma, deixa eu falar agora. O cara que tem dinheiro e não devolve ele para a economia, o que vai acontecer? Vai travar a economia. Isso é escassez, é por isso que todo mundo tem que investir. Mas então ele poderia abrir empresas, mas não necessariamente comprar carros. Ele é escasso, você tem que entender, é um nível de mentalidade. Se ele faz ou tá feliz ou não tá, é escassez. Todos deveriam querer o progresso para a gente não parar de crescer como povo. Mas que forma que tem da gente querer o progresso sem necessariamente comprar mansões e carros caríssimos? Eu não falei que ele tem que comprar nada. Então, só o fato dele falar que não quer, ele está dando uma bandeira de escassez. E essa bandeira é dele. Eu quero que você entenda que eu tenho lucidez, que ele faz o que ele quiser com as coisas dele, ele tem meu respeito. Porque ele não é... Eu não conheço ninguém que ganha 1 milhão de dividendo por dia. Mas se você estivesse no lugar dele, que ele já é um senhor de idade, feliz, com uma casa dos sonhos e ele não gosta de carro. Digamos que ele não gosta de carro. O que você acha que ele deveria fazer para ele sair desse patamar de escassez? Cara, assim, como a vida é só uma história e cada um vive a sua, eu não tenho que falar nada do que ele deveria. Mas eu não vou me furtar de falar que ele é escasso, porque isso é escassez. Se ele falar para mim que ele não é, tá resolvido. A minha leitura continua desse jeito, olhando para o contexto do que é o mundo dos capitais, olhando para o contexto que todos os carros novos que a gente compra gera emprego para todo mundo, aumenta a questão do imposto, aumenta toda a arrecadação, aumenta tudo. Mas benefício para a população. Então a escassez não tem necessariamente vamos fazer o seguinte, com o que eu vou comprar para mim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o padrão Barsi para todo mundo do Brasil ter o mesmo comportamento. Todos os brasileiros vão ter um carro da década de 90. Você sabe o que a gente vai fazer? Você vai pra Bolívia. Lá na Bolívia é de jeito. Aí eu te pergunto, você quer viver num lugar onde cada um pode ir pra onde quiser, comprar o que quiser, ou todo mundo ficar com mentalidade de escassez generalizada? Eu não estou importando qual carro que ele anda. Eu estou falando que a mentalidade é de escassez porque você pega essa mentalidade e multiplica por 200 milhões, nós vamos ter um problema assustador. Por exemplo, vamos pegar esse dinheiro do Barça e vamos construir. Não, meu negócio é só esse aqui, eu só quero esse tipo de rendimento. Legal. Eu sei o que os caras fazem com o dinheiro dele para dar o rendimento, eles estão construindo. O dinheiro do Barça está sendo usado para construir. O dinheiro do Barça está sendo usado para comprar prédios, mas não é dele. Os caras estão trabalhando com o dinheiro dele e dando o retorno que ele tá pegando todo dia. Ou seja, o dinheiro dele eu sei que está sendo trabalhado, só que, de novo, se todos tivessem o mesmo comportamento, a gente não teria esse tanto de montador, esse tanto de carro maluco, esse tanto de... Você tem que entender que a mentalidade de escassez, ela trava o progresso. E, de novo, eu gosto do Barsi, acho ele mega inteligente, não encontrei com ele pessoalmente ainda, tem meu respeito como investidor, porque contra resultado não há o que discutir, mas é escasso. É porque eu tô pensando, né, por exemplo, eu quero enriquecer, eu tô começando a investir em outras empresas. Eu já passei essas mesmas coisas, o problema é que eu me libertei da escassez, e escassez não é uma coisa que você se livra dela de uma vez, é tratável. E você só vai até onde você quiser. É um andar que aquela senhora deixar, você vai. É que o que mais me pega, Pablo, é que dá a impressão de que nesse discurso eu tenho que ter sempre coisas caríssimas. Ninguém falou isso, eu não te falei isso. Então, mas por isso que eu falei, o que o Barsi, porque eu não... Imagina faz de conta que eu começo a ficar muito rico, muito, multimilionário. Começo a investir em empresas, inclusive eu tenho alguns sonhos que já estão mexendo uns pauzinhos, entrar no mercado imobiliário para melhorar a qualidade de vida de apartamento barato para os pobres, fazer várias coisas. Só que eu continuo morando na minha casa em Cajamar e hoje eu tenho uma HR-V. Digamos que eu chegue num Mustang, só. Uma casa top, meu Mustang. Você vai me considerar um cara escasso? Não. Não é isso que define a sua mentalidade. Eu já te expliquei que riqueza nem é o tanto de dinheiro que você tem. Então, mas é que eu não sei o Barsi tem. Mas ele falou... Então, mas o que ele falou exatamente? Foi a parada de querer andar com o Passatão, eu acho que é um Passat, um carro bem velho, e gastar 8 mil por mês. Um cara da idade dele, um plano de saúde de verdade, é mais de 8 conto. Isso, né? Entendeu? Então, tipo assim... Tá, entendi. Mas então não tem a ver com você querer ostentar coisa. Não tem nada a ver com o carro. Porque isso que muita gente me enche o saco, entende? Não, irmão, é o seguinte, você é um cara que tá mexendo com a mentalidade do povo, eu até te parabenizo, que você tá fazendo o povo prosperar, e você vai ver que os caras que tá aprendendo com você já tá te cobrando. Você tem que parar com essa conversa e tal. Mas é que eu não gosto de ostentar, mano. Eu não gosto de... Cara, tem um ostentador e tem uns fazedor. O ostentador só tenta. Então, mas eu tô fazendo empresas, não coisas pra mim, sabe? Cara, é o seguinte, você tá no nível
E se você quiser subir de nível, sua cabeça tem que estar aberta. Só isso. Quero que você entenda que tudo que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse me permitido abrir a cabeça, não ia. Vários sócios meus não queriam ter empresas grandes. Por quê? Porque os pais falavam que dava trabalho. Ou seja, tudo é questão de mentalidade. Tá. Ou você se abre ou você se fecha. Se você tá feliz, aí você fala, eu tô feliz, então fica aí, cara. Você tem uma grua ali que eu nunca vi, nenhuma outra... Mas você aluga aqui, né? Não, aqui eu sou sócio aqui da produtora. Então, a gruazinha ali não precisava da grua. Uma grua dessa é cara. E aí, pra isso, sua mentalidade abriu. Se abrir pra tudo, você vai prosperar em tudo, cara. Tá. Você tá aqui fingindo de pobre com esse negócio aí na mesa, mas a sua grua é a grua mais cara que eu já vi dentro de estúdio de podcast. Sou pobre, mas... Pois então, você escolhe, a escassez tá te selecionando em algumas coisas. Então, quando eu te falei, eu quero trocar a lâmpada, eu perguntei, você lava carro? Não, você é um desleixado e nem lava carro, você lava 4 vezes por ano. Ou seja, você tá escolhendo, a sua escassez está sendo seletiva, só isso.